Marcos 5,14 diz o seguinte: os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram um homem que havia sido possuído pela legião de demônios, sentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado essas coisas contaram ao povo o que tinha acontecido com o endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território dele. Assim que Jesus entrou no barco, o homem que havia estado com o endemoniado suplicou-lhe que deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, antes ordenou-lhe: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes tudo quanto o Senhor fez a você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem foi e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, te engrandecemos e te bendizemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio, Pai. E eu creio, Pai, que é só o início daquilo que o Senhor deseja fazer no nosso meio. Eu creio que essa manhã, Pai, haverá cura. Eu creio que essa manhã haverá libertação, haverá tratamento, haverá salvação pelo poder do Espírito Santo. Senhor, fica à vontade no nosso meio, trabalhando conforme a tua vontade, Senhor. Pai, repreende tudo que não se chama Jesus essa manhã aqui nesse local, Pai. Nós declaramos céus abertos sobre esse local e declaramos uma intervenção poderosa do Senhor essa manhã, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem se sentar. Esse texto, irmãos, ele mostra como Jesus ama o homem. Ele mostra como o Senhor se importa com o homem. Como o Senhor consegue, no meio de uma multidão, distinguir uma pessoa e ser capaz de amá-la de forma profunda, de forma única. E eu não tenho dúvidas que se houvesse apenas uma pessoa no mundo, se houvesse apenas você, apenas eu, o Senhor viria e morreria para nos salvar. Em Gálatas, o apóstolo Paulo fala lá no capítulo 2, no verso 20, Jesus me amou e a si mesmo se entregou por mim. E esse texto que nós lemos, né, eu não sei vocês, mas toda vez que vinha na minha mente gadareno, eu lembrava de um homem endemoniado. Sempre foi assim quando eu pensava em gadareno. E aí, conforme o Senhor foi trazendo a minha memória, o texto, o Senhor mudou o meu enfoque. Ele tirou o meu olhar de um homem endemoniado e colocou meu enfoque num homem transformado por Jesus. E eu percebi que esse texto não é apenas sobre Jesus libertar um endemoniado. É sobre o poder de Jesus libertar. Esse texto é como o Senhor Jesus não apenas tem o poder, mas como ele tem o desejo de libertar. Como ele tem o desejo de nos cuidar, de transformar a nossa mente, aquilo que o Senhor deseja. Como ele deseja arrancar as setas da nossa mente que tentam nos afastar do Senhor. E aí, o texto que antecede relata uma viagem, né, que os discípulos entram no barco e estão indo em direção a Gadara, a região dos gentios. E tem uma tempestade em alto mar, né? Esse texto também é bem conhecido. E os discípulos estão apavorados, eles clamam por Jesus. E Jesus levanta, repreende o vento e a tempestade cessa. E Jesus chega à terra dos gadarenos. E quando ele chega lá, talvez um cenário que, se a gente fosse pensar, seria um cenário de filme de terror. Ele desembarca num pé de um desfiladeiro onde havia um cemitério. E um homem possuído vagando por aquele cemitério. Mas Jesus vai lá para libertar esse homem. E Jesus, quando ele chega, ele vê um homem que foi abandonado pela família, abandonado pelos amigos, rejeitado pela sociedade. É esse homem que Jesus se importa e vai lá resgatar. E isso nos mostra que para Jesus não há acepção de pessoas. Que ele nos ama apesar das nossas mazelas. E ele faz uma viagem para encontrar esse homem, como ele fez uma viagem para te encontrar, te libertar
te transformar, te salvar. E esse mesmo Jesus, ele está aqui hoje. E ele tem esse desejo também essa manhã. E esse homem, ele estava destruído. A vida desse homem estava destruída. Não tinha mais família. Esse homem não tinha saúde. Esse homem não tinha mais dignidade. Ele andava nu, se cortando. O instinto básico que nós temos é de autopreservação. Esse homem, ele se automutilava. Ele não tinha mais equilíbrio mental. Esse homem não tinha nada. O diabo roubou tudo desse homem. Por vezes eu me perguntei o que será que aconteceu na vida desse homem. O texto não fala. A gente pode imaginar que tipo de falsos deuses esse homem servia. É uma região gentílica, uma região pagã. Será que esse homem era um homem conhecido? Eu creio que sim. O texto fala. As pessoas se admiravam. Então as pessoas conheciam esse homem. Podiam até conhecê-lo antes dele estar nesse estado, estar possuído por demônios. Mas o fato é que Satanás destruiu a vida desse homem. Aprisionou esse homem, possuiu esse homem. E nada disso importou para o Senhor Jesus, que foi lá arrancar esse homem das potestades de Satanás. Trazê-lo para o reino da sua majestosa luz. E o que eu acho curioso é que após esse homem já estar liberto, a gente vê que esse homem está vestido, sentado aos pés de Jesus com equilíbrio emocional. Então isso nos mostra que o Senhor não apenas nos liberta de demônios, nos liberta de aprisionamentos mentais. Ele liberta de práticas que nós tínhamos e que nós não conseguíamos. O Senhor Jesus, ele é um Deus que ele nos liberta completamente. Completamente. E aí chegam aqueles homens da região. E eu acho curioso é que os homens, se vocês perceberem, eles se espantam quando eles percebem que aquele homem havia sido liberto por Jesus. Da mesma maneira como eles se espantaram com o que aconteceu com os porcos. E o Senhor Jesus permitiu que os demônios entrassem nos porcos e eles caíram desfiladeira abaixo. Isso eu acho curioso, porque aqueles homens daquela região, eles não se importavam com esse homem antes e não se importam agora. Esse homem era indiferente enquanto possuído. Permanecia indiferente para aqueles homens agora libertos. É uma sociedade materialista que os valores estavam invertidos. Uma sociedade que valorizava mais porcos do que gente. E eles vão e pedem para Jesus se retirar. E eu não sei vocês, mas quando eu fiquei pensando sobre isso, eu pensei, eu ia seguir Jesus de qualquer maneira. Eu ia pular naquele lago, ia fazer alguma coisa. Eu não ia querer ficar com essas pessoas. Alguém, se você pensar, será que eu ia querer ficar com aquelas mesmas pessoas que preferiam porcos do que a mim? Aquelas pessoas que me abandonaram, não fizeram nada para tentar me ajudar? O que você queria? O que você faria? Eu seguiria Jesus, de qualquer maneira. E eu acho curioso que o Senhor Jesus atendeu os pedidos de todo mundo. Atendeu os pedidos dos demônios, que pediram para entrar nos porcos. Atendeu os pedidos dos homens, que era para Jesus se retirar daquele local. Mas ele não atende o pedido do homem liberto. E ele fala, volta e conta o que Deus fez na sua vida e como ele teve misericórdia de ti. Irmãos, eu vou ser bem sincero, isso ia me dar um desânimo. Se Jesus falasse isso para mim, eu ia falar, não vou não, eu vou te seguir. O senhor está vindo aqui com mais 12 pessoas, vai voltar com 13. Eu não vou voltar para esse pessoal. Eu olhando aquela situação, eu ia pensar, eu ia ficar com raiva dessas pessoas. As pessoas me abandonaram. E Jesus que foi lá me libertar, as pessoas não se importaram com a minha libertação. E as pessoas ainda mandaram Jesus que me libertou embora. Eu vou voltar com ele. Eu não vou ficar ali. E isso a gente vê, percebe, que o desânimo é uma arma poderosa nas mãos de Satanás. O desânimo é uma arma poderosa nas mãos de Satanás. Porque o desânimo faz com que a gente saia
de uma posição privilegiada, nós estamos nos braços do Senhor. O Senhor Jesus fala que Ele está com as ovelhas e ninguém pode arrebatar da mão dele. Mas nós podemos sair e nos colocar num local de vulnerabilidade. E o diabo sabe disso. Então ele não vai te arrancar, mas ele vai fazer de tudo para você sozinho sair dos braços do Senhor. E eu acho que nesse caso especificamente, se eu tivesse que voltar, eu acho que eu sairia dos braços do Senhor, sem perceber. Não é uma coisa deliberada. E isso acontece com todos nós. Quando o desânimo entra em nós, nós saímos dos braços do Senhor e vamos lentamente nos colocando numa posição de vulnerabilidade. E aqui eu não estou falando que isso é intencional, mas é algo que acontece. E o objetivo de Satanás é esfriar o seu relacionamento com Deus. O objetivo de Satanás é que você não passe a eternidade com Deus. E para isso ele quer te tirar desse local. E aí o que a gente pensa muitas vezes? Eu estou desanimado, mas vai passar, vai melhorar. Foi hoje só, amanhã eu vou estar melhor. É claro que existe aquilo que a própria Bíblia chama de um dia mau. Vão ter dias mais difíceis nas nossas vidas. Vão ter dias que a gente não vai estar tão bem disposto, mais cansado. Vão ter dias que a gente pode ficar até mais irritado com algumas coisas. Mas quando nós percebemos que passou um dia, 2 dias, 3 dias, e esse padrão está se repetindo, e junto com esse padrão, a nossa comunhão com Deus está diminuindo, então há a diminuição da nossa comunhão com o Senhor e com os irmãos, e há um aumento dessa irritabilidade, um aumento desse desânimo, um aumento de um desejo de se isolar. O desânimo que atingiu de uma maneira poderosa. É claro que aqui eu não estou querendo espiritualizar tudo. O desânimo também é algo natural, mas junto com o desânimo vem um ataque espiritual para potencializar os efeitos dele em você. E quando a gente sai desse local, dos braços do Senhor, a gente está correndo um grave risco. E é curioso, porque muitas vezes, pessoal, vai passar. E o natural com o tempo é o quê? Se agravar. Isso acontece e não é incomum. Quantas pessoas, se você parar, e até mesmo nós, quantas vezes você, se você parar para pensar agora, e pessoas que você conhece, você já viu servindo a obra do Senhor com entusiasmo, e um belo dia, aquele entusiasmo desapareceu. Pessoas que antes estavam na presença do Senhor, largaram. Não é do dia para a noite. É um processo que vai conduzindo a isso. E o desânimo vai chegando junto nesse processo para nos afastar da presença de Deus. E quando eu lembro em desânimo, eu não tenho como não falar de Elias. Não tenho como não falar de Elias. Elias era um homem de Deus, um profeta do Senhor que experimentou coisas extraordinárias. A gente pode citar apenas como alguns exemplos. Elias disse que não iria chover e o céu trancou. Não choveu. Elias orou, o azeite e a farinha da viúva ficou. Depois, Elias vai orar lá na frente, abre de novo o céu. Elias enfrenta os profetas de Baal e de Aserá. Derrota eles. Claro, né? O Senhor derrota eles, mas Elias estava ali como instrumento do Senhor. E Elias desanimou. E aí a gente pode pensar, por que será que Elias desanimou? Então vamos dar uma olhadinha em 1 Reis, a gente vai ler um pouquinho, não precisa ninguém ficar em pé, do verso 1 ao 18. 1 Reis, capítulo 19, versos 1 a 18. Diz o seguinte: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos os profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor se amanhã a essa hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a própria vida. Quando deixou Berseba de Judá, deixou o seu servo.
e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou aonde havia uma giesta, sentou-se debaixo dela e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Eu não sou melhor que os meus antepassados. Depois ele se deitou debaixo da giesta e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: Levanta-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeceira havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: Levanta-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou em uma caverna e passou a noite. Eis que a palavra do Senhor veio a ele: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, despedaçaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando tirar a minha vida. O Senhor lhe disse: Saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava nele. Depois do fogo veio um som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com um manto. Saiu e ficou à entrada da caverna. Então uma voz dele perguntou: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, despedaçaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando tirar a minha vida. O Senhor lhe disse: Volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unge Azael como rei de Arã. Unja também Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel, e unge Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, reservei 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se dobraram diante de Baal, e todos aqueles cuja boca não o beijou. E eu acho curioso que esse texto é um pouquinho longo, mas a gente precisa entender para a gente ver como o desânimo vai funcionar e como ele pode nos afetar. Elias acabara de experimentar algo extraordinário. Irmãos, eu não sei você, mas eu queria ter muito ter visto a batalha no Monte Carmelo. Com Elias orando para que Deus descesse fogo sobre o holocausto, sobre o que eles haviam preparado ali, né? Sobre aquele bezerro que foi morto, para mostrar que o Senhor era Deus de Israel e não Baal. Eu queria ter presenciado isso. De um lado havia Elias, do outro os profetas de Baal e Aserá, totalizando 850. E foram cerca de 6 horas de uma batalha espiritual ali. É claro que o Senhor fechou ali para nenhum demônio se manifestar. A presença do Senhor estava ali naquele local. Mas foi uma batalha espiritual muito pesada. A gente está falando a nível de nação. Então era algo que a gente não consegue sequer dimensionar o quão pesado foi aquela batalha. E, obviamente, o Senhor triunfou. E eu fico imaginando, quando Elias saiu dali, o cansaço físico que ele estava. Porque cansa fisicamente. Os pastores, pastor Tadeu, Pedro, Alexandre, as pastoras, certamente já viram uma situação de uma batalha de expulsar o demônio de alguém. Como cansa após esse processo. Eu fico imaginando numa luta espiritual a nível de nação, com o propósito de Deus para a vinda do Messias naquela nação. Então é algo que a gente não consegue dimensionar fisicamente o que Elias sentiu. E eu penso que Elias estava sentindo. E nesse processo veio a palavra de Jezabel. Eu vou te matar. O que você fez com os meus profetas, os profetas de Baal e de Aserá, vai acontecer com você. Você vai morrer. O ataque espiritual veio nele, no momento que ele já estava mais debilitado. E isso acontece, muitas vezes a gente está cansado com coisas naturais. Não estou nem colocando coisas espirituais no processo. Às vezes nós estamos cansados com coisas naturais.
e um ataque espiritual vem à nossa mente. E nesse momento, quando vem aquele ataque e você titubeou por algum minuto, o desânimo vai entrando. E se você for ver, o que Eliseu faz? O que Elias faz, perdão? Ele vai para o deserto. E o primeiro sintoma que ele faz, ele abandona o seu servo. Então, quando nós vamos ficando desanimados, nós vamos nos isolando. Nós vamos saindo de perto das pessoas. Mas o servo de Elias fez alguma coisa para Elias? Não, mas Elias não queria ficar perto de ninguém. Então ele vai se isolando. E ele começa a olhar as coisas de uma maneira diferente. Ele olha a giesta, uma planta lindíssima. Até o Igor me chamou para a atenção sobre isso. Uma planta lindíssima. Mas aquilo não tinha mais beleza para ele. Não tinha mais graça para ele. Era indiferente para ele. E ele deita embaixo dela e pede o quê? Eu quero morrer. Se a gente fosse perceber, é porque não havia esse nome, mas é um estágio de depressão. Ele queria morrer. E aí é óbvio que a gente fala assim, ué, mas se ele queria morrer, por que ele não voltou lá para Jezebel matar ele? A depressão que tomou Elias naquele momento é fruto de um ataque espiritual. Então o ataque era muito mais simplesmente do que matar Elias, era paralisar. Era paralisar a obra do Senhor ali em Israel. E aí ele vai e dorme. E é engraçado que quando a gente observa esse sintoma dele, né, de depressão, esse sintoma dele de isolamento, a gente pode perguntar, mas o que será que causou isso? Ah, não, foi o desânimo. Sim, mas o que será que causa o desânimo? Irmãos, o que causa o desânimo em você? Pode ser um problema financeiro, pode ser um problema de saúde, quando você tem uma notícia, não querem te matar, mas que uma doença quer te matar. Pode ser um problema financeiro, quando você fala assim, eu não vou ter dinheiro para pagar as minhas contas. Isso vai te matando por dentro. Você vai se sentindo envergonhado. Você fala, o que vai ser da minha vida? No caso do texto especificamente, não vejo que foi um problema de saúde. Não vejo que foi um problema financeiro. Mas eu separei 2 pontos que eu acho que podem explicar um pouco o porquê desse sentimento de Elias. O primeiro deles é as nossas expectativas. Quais são as nossas expectativas? Nós estamos com as expectativas corretas? Como assim? Bom, eu penso que Elias, quando teve essa batalha, e o Senhor saiu vencedor, obviamente, eu penso que ele começou a olhar para o povo em algum momento e reparar, esse povo não vai mudar. Os problemas vão voltar. E aquela expectativa que Elias tinha de que aquela batalha seria a última, caiu por terra. E ele falou, vai continuar tudo de novo. Daqui a algum tempo vai se repetir a mesma história. O povo não quer. Eu estou cansado disso. A expectativa que ele tinha era uma. A realidade se apresentou de outra maneira. Uma outra coisa que a gente pode reparar, comparação. Elias se comparou com quem? Elias fala, eu não sou melhor do que os meus pais. Houve uma comparação ali. Talvez ele esperasse que ele, enquanto profeta, fosse unificar todo o coração de Israel voltando-se para o Senhor. Mas não é o que aconteceu. Então ele começou a olhar, eu não sou talvez tão bom quanto eu imaginava. Eu não sou melhor do que os meus pais. E aí a gente tem que começar a se perguntar, muitas das coisas que nós esperamos, de fato Deus nos prometeu? Muitas das coisas que nós desejamos, que nós colocamos no nosso coração, houve uma promessa do Senhor de que iria acontecer, ou a nossa expectativa está desalinhada com o que Deus nos prometeu? A gente vai precisar fazer essa análise. Tiago, coloca para mim, por favor, no capítulo 4, no verso 2, ele fala o seguinte, vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vivem lutando e fazendo guerra. Não têm, porque não pedem. 3, por favor. Pedem, mas não recebem, porque pedem com mais intenções, com o fim de gastar os seus prazeres. Então, o que a gente começa a ver? Se nós alinharmos
A nossa expectativa com aquilo que Deus fazer é a combinação perfeita. Não tem como dar errado. O problema é que muitas vezes nós queremos algo que Deus nunca nos prometeu, mas nós colocamos no nosso coração que é uma promessa de Deus sobre isso. E aí a gente fica frustrado. E o que fala Provérbios no capítulo 13, no verso 12? A esperança que se retarda deixa o coração doente. Mas o anseio satisfatório é a árvore da vida. Então o que acontece? Se eu estou esperando algo e isso não acontece, eu começo a ficar frustrado. Eu começo a olhar para aquela situação e falar, não vai acontecer. Eu tinha toda a confiança de que iria acontecer, mas não vai. Eu vou me frustrando, eu vou desanimando. Aquela expectativa criada, que não foi apresentada pelo Senhor, mas pelo meu coração, vai me levar a um local de desânimo. E é curioso, porque o que o Senhor deseja apenas é alinhar a nossa expectativa com aquilo que Ele quer fazer. E é muito mais simples do que a gente possa imaginar. E como eu alinho a minha expectativa àquilo que Deus quer fazer? Orando? Mas tá bom, mas espera aí. Tiago está falando que eu não tenho porque eu não oro. E quando eu oro, eu peço errado. Tá bom, então vamos lá. Primeiro, Deus é soberano. Ele faz coisas que eu não preciso orar sobre isso. Quantas vezes pessoas já pensaram assim? Quantas vezes, ainda que não tenhamos verbalizado, esse sentimento veio no nosso coração? Não adianta orar, Deus vai fazer o que Ele quer. Quantas vezes isso veio já nos nossos corações? Às vezes é difícil a gente admitir, eu já pensei sobre isso. Mas isso pode vir nos nossos corações. Eu lembro uma vez, pastor Pedro, quando meu pai morreu, que o pastor Pedro estava lendo o final de Marcos e falando que no nome de Jesus nós curaremos os enfermos. Ora, veio no meu coração, desde que eu. Então, as situações nos desanimam, as situações tentam nos paralisar e as nossas expectativas erradas fazem isso potencializar. O que o Tiago está falando é, vocês têm que orar, mas não é orar para pedir aquilo que vocês acham que é melhor para vocês, é de acordo com a vontade de Deus, porque vai acontecer. E aí você não vai ficar desanimado. Poxa, mas por que eu preciso orar? Bom, se a gente for lá em Gênesis, no capítulo 1, no verso 28, o Senhor está criando as coisas. A gente vai ver lá no verso 26 que o Senhor fala que Ele entregou a terra ao homem, né? Para que o homem sujeitasse a terra. Só que o homem peca. Quando ele peca, ele pega essa posse que ele tinha da terra, né? A propriedade pertence a Deus. Mas o homem tinha posse. Posse é uma coisa momentânea. Aí eu estou levando para o campo do direito, né? A posse é uma coisa momentânea. Exemplo, você tem um imóvel, o Hugo tem um imóvel e ele aluga. Quem tem a posse é a pessoa que alugou, mas a propriedade é do Hugo. Então Deus tem a propriedade da terra, mas Ele entrega a posse da terra ao homem. Ó, é sua. Só que quando o homem peca, o que ele faz? Ele pega aquela posse da terra e dá para Satanás. E Satanás passa a ter autoridade agora sobre a terra. Como a gente prova isso? Quando Satanás vai tentar o Senhor Jesus. Ele fala, autoridade me foi dada aqui sobre a terra e eu dou a quem eu quiser. Quem deu autoridade a Satanás? Não foi Deus. Deus deu ao homem. Foi o homem que entregou a Satanás. Então, por causa dessa autoridade que foi dada a Satanás, agora a gente tem que falar direto com o proprietário. Pedia a Deus, Senhor, intervém. E a oração faz essa comunicação com Deus. Esse é um papel fundamental na oração. Ah, mas há coisas que não adianta eu orar. Adianta eu orar para não ter o fim dos tempos? Não, não adianta. Mas eu vou te dar uma coisa até mais simples. Davi orou para que o filho dele não morresse quando ele pecou. Deus não atendeu a oração de Davi, não. Você pecou. Fruto do pecado, da traição que você fez a Urias. Essa criança vai morrer. E é curioso, porque em Salmos, lá no capítulo 6 de Salmos, se não me engano é o verso 9, ele fala que o Senhor atendeu a oração dele. Olha que loucura. Se a gente for ver que ele orou para o filho,
e o filho morreu, para que o filho não morresse, mas o Senhor levou o filho. Mas em contrapartida, Davi está falando, eu orei e o Senhor atendeu a minha oração. Mas por quê? Porque ele orou de acordo com a vontade do Senhor. Então o que Davi está dizendo é, não adianta apenas eu orar da maneira que eu acho que tem que ser. Eu não quero que essa criança morra, mas o Senhor já decretou. Então não adianta, na vontade imutável de Deus eu não vou conseguir alterar. Mas na vontade permissiva de Deus, a oração tem esse poder. Querem ver outro exemplo? Ana está orando para ser mãe. A oração de Ana foi atendida. E ela dá a luz a Samuel. O próprio Davi, posteriormente, ele ora quando ele está lá em Ziclac. E o povo que ele está, as mulheres, as crianças, os filhos, são levados pelos amalequitas. Ele vai, o povo quer matar Davi, os homens guerreiros querem matar Davi naquele momento, estão desesperados, e Davi ora ao Senhor. E o Senhor fala, Davi, vai que você vai alcançar, e você vai trazer todo de volta. O Senhor, Ele atende as nossas orações, mas Ele quer que a gente ore de acordo com a vontade dEle. E a gente sabe essa vontade como? Na Bíblia. Se a gente estiver em comunhão com o Senhor, a gente vai saber qual é a vontade dEle. É claro que há uma questão que eu entendo que é personalizada, uma questão para Paloma, uma questão para o Tiago, para o pastor Tadeu. Mas para a gente entender isso, a gente tem que entender todo o contexto. Não basta apenas eu virar e falar assim, olha, eu quero ser um milionário, mas talvez o dinheiro vai te afastar de Deus. E Deus não vai te dar. Ah, mas eu quero, isso vai te desanimar. Deus me prometeu que eu vou ser rico. Deus nunca te prometeu isso. Deus nunca te prometeu. Ah, não, falaram que ia ter prosperidade. Prosperidade não é riqueza material, não necessariamente. E eu acho interessante também que quando a gente coloca em comparação, irmãos, como o nosso coração é enganoso, a gente fica por vezes frustrado quando a gente vê o nosso irmão sendo abençoado e nós não. A gente começa a falar com Deus, Senhor, quando é que vai chegar a minha vez? Senhor, por que só comigo a bênção não chega? Mas por que a gente está falando? A gente está fazendo uma comparação com a situação do irmão. É isso que a gente está falando. Está com uma inveja, na verdade, esse é o termo. Uma inveja do irmão estar sendo abençoado e eu não estar sendo abençoado, segundo a minha ótica. Segundo a minha ótica. E há exemplo bíblico disso. Quando o Senhor chama Pedro e começa a falar, se me ama mais do que os outros, então apacenta minhas ovelhas. E aí ele começa a falar, quando você ficar velho, vão fazer isso, isso e isso com você, Pedro. Dizendo que tipo de morte Pedro teria. E João está atrás. Vem cá, comigo vai acontecer isso. E com João vai acontecer o quê? Tipo assim, vamos comparar aí. Com ele vai acontecer o quê? O Senhor fala, olha, o que te importa o que vai acontecer com ele? Se eu quero que ele fique até que eu venha. Então, na verdade, o desânimo é causado em nós também, muitas vezes, comparações inúteis. É causado em nós por expectativas erradas. Além de outras coisas. Problema de saúde, problema financeiro, perda de alguém. Isso tudo pode nos desanimar. E eu acho muito curioso aqui no processo, Elias já no deserto, desanimado, o Senhor dá de comer a Elias. Toma comida e bebida. E aí, toda vez que eu lembro desse texto, eu lembro do pastor Pedro contando que uma vez o pastor Manuel estava com um pastor fazendo gabinete. E o pastor tinha saído da vontade do Senhor. Mas contando para o pastor Manuel, não, mas minha vida está sendo abençoada, está acontecendo isso, e o pastor Manuel falou, é porque a misericórdia está aqui. Vai chegar um momento que a misericórdia não vai estar mais. Então a gente começa a ver que mesmo com a escolha errada de Elias, o Senhor ainda está agindo de misericórdia com Elias. Mesmo com as nossas escolhas erradas, o Senhor vai agindo de misericórdia ainda com a gente. O que Ele não espera é que a gente permaneça no lugar do erro. Isso Ele não deseja. E eu acho curioso que quando Elias entra numa caverna, eu não sei o que vem na mente de vocês, mas caverna na minha mente vem um lugar perigoso. Por que perigoso? Pedras. Podem ser desde pedras caindo do teto, pontiagudas, gases tóxicos. Muitas cavernas têm gases tóxicos. Pessoas entram desavisadas e morrem.
Fungos gravíssimos que matam pessoas estão em cavernas. Se desabar alguma coisa, eu estou preso. Então me lembra aprisionamento, escuridão. Então, quando eu começo a pensar em caverna, é claro que Elias foi literalmente, mas vamos pensar nas nossas cavernas mentais. Qual o local onde a gente tenta entrar para fugir de Deus? Esse local, irmãos, que nós muitas vezes tentamos entrar no local de desânimo, é muitas vezes o local que o Senhor nos resgatou anteriormente e que Ele não deseja que a gente volte para lá. Porque a gente vai para um local de escuridão, um local de aprisionamento. O Senhor já nos libertou, exemplo do Gadareno. Ele não quer que a gente volte para um local de aprisionamento, de escuridão, de trevas. Não, Ele não quer. O Senhor, ao contrário, Ele quer te arrancar desse local. E Ele fala, Ele tá praticando, só falta Ele pedir, Elias, me pede para te tirar desse local. Só falta o Senhor falar isso. Por quê? Porque Ele quer que a gente reconheça os nossos erros, que a gente fale, Senhor, eu não devia estar aqui. Me perdoa. Tanto é que a comida que Ele dá é suficiente para Elias ir até Horebe e voltar. Ele esperava que Elias, no caminho, claro, ele é onisciente, ele sabia que Elias não ia fazer, mas o desejo do coração de Deus, vamos colocar assim, era que Elias falasse, Senhor, eu errei. Eu não devia ter vindo aqui. Eu vou voltar. Me perdoa, me ajuda. O Senhor iria agir de misericórdia. Essa palavra é muito forte. A misericórdia, o Senhor age de misericórdia conosco. Então, quando nós falamos, eu me coloquei numa posição que não era para estar, mas eu estou. E agora? Vira para o Senhor e fala, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, eu errei. Me leva de volta para o local que eu nunca devia ter saído. O Senhor vai te trazer de volta. Ele vai te dar alimento suficiente para você retornar. Ele vai fazer isso na tua vida. E é curioso, porque quando a gente vai lá em 2 Timóteo, no capítulo 1, no verso 7, diz o seguinte, Deus não nos deu espírito de medo. Deus nos deu espírito de ousadia, de poder, de amor, de equilíbrio. Irmãos, quando estamos desanimados e com medo, nossa mente não tem equilíbrio, não. Qualquer análise que você faz, você vai falar que vai dar errado. Qualquer análise você vai falar, não vai funcionar. Elias não fez isso? Esse povo não vai mudar. Vai dar errado de novo, daqui a pouco vai repetir a mesma coisa. Nós fazemos isso. Você está raciocinando. Não é, daqui a pouco você não vai adiantar nada, vai dar errado. Não vai funcionar. Só que esse equilíbrio que o Senhor nos dá, ele está falando que o Senhor nos dá um espírito. Isso é graça de Deus. É capacitação de Deus. Um equilíbrio mental. Para quê? Para eu parar, analisar a minha vida, eu falar, peraí, por que eu estou aqui onde Deus me colocou? Por que eu estou aqui fazendo o que Deus quer que eu faça? Essa é a capacidade que Deus te deu. Porque quando você perde isso, você não entende mais. Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Por que eu estou onde eu estou? Com isso, você vai atrasar aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Ou até igual a Elias, vai jogar fora. Que Deus quer continuar fazendo na sua vida. Deus deseja que você saia dessa caverna mental. E para sair dessa caverna mental, é com você. Como? Reconhecendo o seu erro. Reconhecendo o seu erro. Basta você reconhecer o seu erro. Se você for pensar, mas por que Deus permitiu que Elias fosse até lá? Entrar nessa caverna? Bom, a gente pode citar várias coisas, mas eu vou citar só duas. Primeiro, eu penso, quando a gente vai lá em Hebreus 5, se não me engano, versos 8 e 9, isso mesmo. Ele fala o seguinte, está falando de Jesus. Embora fosse filho, ele aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Se o Senhor Jesus aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, a gente acha que com a gente vai ser diferente? Não! A gente vai ter que aprender a obedecer, passando por situações adversas, por desânimo. Desânimo vai chegar algum momento nas nossas vidas, mas a gente vai ter que saber lidar com isso. A gente vai ter que aprender a lidar com isso. E se eu não aprender? Você vai fazer igual Elias. Você vai pegar o seu chamado e vai jogar no lixo, no ralo, e vai pedir a morte para Deus. E ainda que não seja uma morte natural, espiritual, você vai estar morto. Espiritualmente falando. Porque sem Deus, nada foi isso. O Senhor fala lá em João 15, sem mim, nada podeis fazer.
e você não vai poder fazer nada sem o Senhor Jesus na sua vida. E por mais que eu não estou falando que você vai servir a outros deuses, não é isso que eu estou falando. Mas eu estou falando do teu chamado. Eu estou falando daquilo que Deus quer fazer na tua vida e através dela. É muito mais do que a gente possa imaginar. Eu não tenho dúvida disso. É muito superior. É muito superior. E aí, quando o Senhor fala para ele, sai da caverna, o que o Senhor fala logo em seguida? O que o Senhor está dizendo com isso? Primeiro, Elias, eu não vou tratar você nesse local de vitimismo que você está. Você vai ter que reconhecer o que você está fazendo. Sai desse local. Sai desse local. Eu não tenho peninha de você. Sai desse local. Vem falar comigo fora desse local. Irmão, sai desse local, dessa caverna da sua mente. Vai falar com o Senhor. Coloca diante do Senhor. Ah, mas eu já estou assim há um ano. Hoje é dia de acabar isso. Coloca diante do Senhor e acaba com isso essa manhã. Porque você não tem poder para acabar. Você tem poder para colocar isso diante de Deus e pedir perdão. Quem acaba é Deus e Ele quer acabar essa manhã com isso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Só que Deus é um Deus tão bom, tão misericordioso, que o que ele fala para Elias? A minha presença vai passar. Quando ele fala a minha presença vai passar, eu lembro de Êxodo 33, 19. Quando Moisés fala, Senhor, me mostra a tua glória. Ele fala, farei passar diante de ti toda a minha bondade. Irmão, sai da caverna que o Senhor vai fazer passar diante de ti toda a tua bondade. O Senhor vai fazer passar a bondade dele diante de você. Sai desse local. Sai desse local. Eu acho curioso porque quando essa palavra veio na minha mente, foi um mês e meio que eu estava desanimado. Que isso? Você estava desanimado? Muito desanimado. Muito desanimado. Eu conversei com o pastor Pedro, né, aqui no altar, isso foi acho que fevereiro ou março. Eu estava aqui conversando com o pastor Pedro, tive que orar, eu falei, pô, pastor, eu estou me sentindo muito cansado. Aí eu parei, pastor, cansado não. Eu estou me sentindo desanimado. Estou desanimado. Estou sem paciência com as coisas. Não é de ser grosseiro com ninguém, porque aí não tem nada a ver com dizendo, tem a ver com falta de educação. Mas assim, não estou com paciência. Lá na minha mente eu quero ficar sozinho. Você brigou com alguém? Não briguei com ninguém, graças a Deus. Mas assim, não estou afim de ficar perto das pessoas. Não estou afim. Então você vai... Não quero largar Deus, mas assim, eu não queria ficar num ambiente de comunhão. Eu não queria estar na presença das terças-feiras da conexão, da unção. Sabia que tinha unção no final, da conexão. Eu lembro que eu vinha, e aí o pessoal às vezes, e isso eu conversei com eles, porque a gente conversou isso antes. Aí o pessoal estava rindo, eu pensando, cara, não tem nem graça isso, eu quero ir para casa, meu irmão. Eu estou cansado, eu vou chegar em casa, eu sei lá como é que vai ser minha madrugada, eu posso acordar 3 da manhã e ficar acordado até as 6, eu estou com sono, eu quero dormir. E a gente vai entrando num local de vitimismo. Eu sou mais cansado, eu tenho um filho pequeno, uma filha pequena. Eu estou dormindo muito pouco. A gente vai se colocando nesse local de vitimismo. Ele se colocou nesse local de vitimismo. Eu guardei teus estatutos. Só ele. E a gente começa a fazer o quê? Ser crítico de tudo. Tudo é ruim. Nada vai funcionar. Eu cheguei conversando com o pastor Pedro, eu falei, pastor Pedro, eu estou com uma sensação de que nada anda. Aí o pastor Pedro, Maurício, nunca andou tanto nesses 2 meses. Andou mais nesses 2 meses do que nos últimos anos. Mas eu não conseguia ver. Por quê? Porque eu deixei o desânimo. Eu fui andando para essa caverna. Mas você chegou à caverna? Eu não cheguei, não. Eu entrei, eu dormi na caverna. Eu dormi na caverna. Só que o Senhor, ele começa a chamar. Vem aqui. Quero fazer passar a bondade. Aí veio esse mês. Aí a pregação do pastor Pedro de manhã. Na ceia. Uma benção. De noite veio o pastor Alexandre. Quando o pastor Alexandre começou a pregar, ele pregou a continuação. Uma parte do texto foi a continuação do que nós estamos lendo aqui em 1 Reis 19, quando ele fala do chamado de Eliseu. E ele falou, Eliseu foi lá e queimou as carroças. E é curioso, porque eu gosto de sentar do lado do pastor Alexandre. Deus fez ele vir pregar no dia, então eu não tinha nem do lado como sentar do lado dele. Aí a igreja não estava tão cheia à noite, e eu sentei onde o mestre está. E eu gosto de sentar lá atrás. E aí eu estava aqui na frente, e o pastor Alexandre pregando, e Deus falando comigo.
Tem mais carroças hoje. Tem mais carroças hoje. Não era assim, brigando comigo. Era falando, e eu falando, eu preciso sair da caverna hoje. E quando o pastor Alexandre fez aqui o apelo dele, foi muito direcionado para queimar as carroças. E, irmãos, eu nunca tive vergonha de ver na frente. Eu estava com uma vergonha gigantesca de ver na frente. Eu não conseguia sair, eu estava rindo. Sozinho ali. Eu falei, caralho, se alguém olhasse, o cara tá endemoniado, tá rindo ali do nada. Né? Porque o cara, olha, tu tá de olho fechado rindo, tu tá endemoniado, né? Pô. Aí o pastor Alexandre já olhou pra minha cara, eu falei, ok, eu já falou com o pastor Alexandre, eu vou. Daqui a pouquinho eu tô indo. Aí resisti um pouco e eu vim. Irmãos, naquele dia, o Senhor passou a bondade na minha frente. O Senhor mostrou a bondade dele. Naquele dia, eu senti todo o desânimo indo embora. No dia seguinte, eu orava em casa, a presença do Senhor era maravilhosa em casa. Eu comecei a ver, o Senhor começou a mostrar tudo que estava andando. Mas por quê? Ele não está mostrando nada. Não, ele estava, só que eu não queria ver. Eu queria olhar para a caverna escura. Eu queria ficar preso na minha escuridão. Esse é o problema. A gente quer ficar preso dentro das nossas cavernas e culpamos a Deus porque nada está acontecendo, quando está tudo acontecendo. Não era apenas Elias que estava servindo a Deus. Tinha mais 7.000 que não se dobravam. Irmãos, não é só você que está fazendo, tem mais gente fazendo. Não é só você também que passa por dificuldade, tem mais pessoas passando dificuldades. O seu caso não é pior, tem gente pior do que o seu. E o Senhor vai te mostrando isso em amor. Tira essa trave do teu olho. Você só está olhando o problema. Olha o que eu estou fazendo. Olha o que eu estou fazendo. Só que, se a gente não olhar para o que Deus está fazendo, se a gente não fizer uma análise de nós mesmos, como eu saio dessa caverna, Senhor, eu estou aqui fora, agora me ajuda, que eu estou me sentindo preso de novo. O que vai acontecer? A gente vai fazer como Elias. Vai lá. Se vocês repararem, o Senhor pergunta 2 vezes para Elias: o que você está fazendo aqui, Elias? O que ele esperava de Elias? Uma resposta de me perdoa, não uma justificativa. Parem de dar justificativas. Coloquem diante de Deus. A culpa não é de Deus, é sua. É sua, é minha, é nossa. A maior problema, a pessoa responsável pelos problemas da nossa vida está diante do espelho. Somos nós, não é Deus. Deus quer agir em nós e através de nós. E aí, se vocês repararam, o que ele fala? Elias, tá bom, já entendi, você não quer. Porque se vocês repararem, Deus pergunta 2 vezes, o que você está fazendo aqui? Elias responde as 2 vezes iguais. Reparem isso. O que Elias faz? O que o Senhor faz? Você não quer mais, Elias? Tá bom. Eu queria que você continuasse, não queria que o teu chamado se encerrasse aqui. Então você vai fazer o seguinte, você vai descer, vai ungir esse e esse. Vai ungir esse. Vai lá. Se vocês notarem, Elias só ungiu Eliseu. Ele não ungiu ninguém. Notem isso. Elias, o Senhor deu o comando para ele ungir 3 pessoas. O de Israel, da Síria, se não me engano. Síria, não era? Pode ser, me fugiu agora. E Eliseu. Ele só unge Eliseu, como se estivesse falando, Eliseu, não aguento mais, tá aí, agora o problema é teu, resolve. Foi isso que ele fez. Às vezes, a gente larga o ministério assim. Não aguento mais, o problema é teu. Pastora Cris, não aguento mais o louvor, o problema é seu, arruma outro, estou fora. Pastor Pedro, vou mais pregar, não. O problema é do Senhor. Se vira. É isso que a gente faz. A gente larga o chamado de Deus. E eu acho curioso, porque mesmo Eliseu fazendo isso, o Senhor honra Eliseu. Elias, perdão. Mesmo Elias fazendo isso, o Senhor honra Elias. Se vocês verem a morte de Elias, o Senhor leva ele. O que os filhos dos sacerdotes estão falando lá? Vamos pegar o corpo. Vamos achar o corpo de Elias. Eliseu fala, nem vai. Eles não vão achar o corpo de Elias. Por que ele está falando isso? Irmãos, Deus não ia pegar o corpo do seu servo e jogar no canto. Ele não ia fazer isso. Sabe por quê? Claro, Elias tinha muito crédito. Sim. Mas mais porque Deus se preocupa mais com quem Elias era do que com o que ele fazia.
Deus se preocupa mais com quem você é do que com o que você faz para a obra dele. Não vai te descartar. Você nunca vai ser descartado para Deus. Joga ali num canto qualquer. Você nunca vai ser jogado por Deus num canto qualquer. Mas Deus não quer que você pare. Em Tiago, no capítulo 5, lá no verso 17, eu acho que é 17, é 17 e 18, não me engano. Elias era homem como nós. Irmãos, ele estava sujeito às mesmas coisas. E nós estamos sujeitos à mesma coisa que ele. As mesmas coisas. E como é que a gente faz para não cair nesse desânimo? Coloca, por favor, em João 16:33. João 16:33, ele fala o seguinte, Senhor Jesus, eu disse isso para que vocês tenham paz em mim. Nesse mundo vocês terão aflição, contudo tenham coragem. Eu venci o mundo. E outras traduções, tenham bom ânimo. Eu entendo quando o Senhor está falando aqui, tenham bom ânimo. Não é apenas assim um conselho, se anima aí. Ele está liberando sobre nós uma unção, uma capacitação de bom ânimo para enfrentar essas situações adversas. Mas como a gente vai conseguir enfrentar essas situações adversas? Como? Tendo bom ânimo que o Senhor está me dando. E como isso vai acontecer? Porque ele está falando o seguinte, eu venci o mundo. Então o exemplo é Jesus. Agora, João 14:27 fala o seguinte, a minha paz eu lhes dou. Não dou como o mundo dá. Então o Senhor está falando o seguinte, olha, essa paz que eu estou dando a vocês, ela é baseada num relacionamento. Então se eu mantenho o relacionamento, mesmo no momento difícil, mesmo quando a doença, vem uma notícia de doença, mesmo quando vem uma notícia de um problema financeiro, mesmo quando meu coração quer me levar a comparações ou criar falsas expectativas, eu continuo olhando para o Senhor. A minha paz está nele. Então, assim, o desânimo vai vir, porque eu estou vendo as situações difíceis, mas eu olho para Jesus e falo, ele venceu isso tudo. Porque se eu não olhar para Jesus nesse momento, eu vou falar o seguinte, mas também ele era Deus, é fácil. Não, mas o Espírito Santo habita em nós e ele nos capacita. E por isso que eu entendo que é muito mais do que um conselho, tenha bom ânimo aí, não. É uma liberação de uma unção de bom ânimo sobre as nossas vidas. É isso que o Senhor deseja, porque o desanimado, ele vai embora. Ele vai embora. E aí a gente volta para o Gadareno. O Gadareno tinha tudo para desanimar. Aquela galera que não estava nem aí para ele. Aquela galera que tratou ele como pior que um bicho, pior que um porco, que prendia ele, a única coisa que pôde fazer por ele era prendê-lo. Ele volta, porque eu creio que naquele momento ele deve ter olhado, deve ter pensado, eu já fui como ele. Eu já fui como eles. E eu acho curioso que Jesus fala, anuncia como Deus teve misericórdia de você. E ele fala, eu tenho que ter misericórdia dessas pessoas. Ele estava olhando para quem? Para Jesus. O exemplo que ele teve foi de Jesus. A paz que ele estava, se vocês forem observar, quando aqueles homens estavam pedindo para Jesus sair, ele estava sentado aos pés de Jesus em perfeito estado mental. A paz dele está em Jesus. 14:27. A minha paz lhes dou, não dou como o mundo dá. A paz do mundo era Jesus ir embora. A paz daquele homem era estar sentado aos pés de Jesus. Com os porcos caindo, não importa mais a matéria, importa o Senhor dos senhores aqui comigo. E ele vai e anuncia o Evangelho. E o que antes era espanto, torna-se admiração. Por quê? Exercício de misericórdia. Esse homem não se deixou abater pelo desânimo. E enquanto um dia eu estava na cama, desanimado, o Senhor falou comigo muito profundamente. Ele falou o seguinte, vocês querem ser muito Elias. E o problema nenhum a gente querer ver os milagres, a gente querer ver a manifestação dos dons de Deus. Aí ele falou assim, vocês precisam ser mais como Gadareno. A presença do Senhor está no simples. A gente acha que para sair da caverna, a gente vai precisar ver fogo descer. A gente vai precisar que talvez essa manhã eu vire e chame. Claro que o Senhor pode fazer. Mas eu virar e chame alguém hipoteticamente. Eu vou dar o exemplo do Alan, porque eu sei que não vai se ofender. Eu virar e falar para o Alan, Alan, o senhor está me falando que ontem à noite você estava orando com uma blusa branca e você falou essas palavras para o senhor está te respondendo. O senhor pode fazer isso? Claro que pode. Claro que pode. Mas a presença do Senhor não sim. É você se levantar e pedir a misericórdia de Deus. Não foi no vento que destruiu a rocha. Não foi no fogo. Não foi no terremoto. Foi na brisa suave. Presença de Deus se manifestou no simples.
A vida do gadareno, a presença de Deus se manifestou. Na de Elias, experimentou o extraordinário, chegou um momento que não quis mais. A gente quer o extraordinário, sim, mas o extraordinário de Deus muitas vezes está na simplicidade. Vamos ficar de pé, por favor.